Começar o nosso vídeo hoje para explicar aqui, contextualizar, o motivo desse vídeo. Eu estava aqui reparando nos assuntos e pensei da seguinte forma: alguns jogadores foram procurados pela diretoria do Goiás no decorrer dessa temporada e resolvi trazer um compilado, não de todos que foram procurados e que no caso não avançaram nas conversas, mas sim que hoje encaixam tanto no estilo de jogo do Goiás e grande parte deles também sem grandes oportunidades lá nos seus respectivos clubes. Quero começar inicialmente falando aqui sobre um jogador que na minha visão e para grande parte de vocês também cairia como uma luva dentro desse time, que no caso é o atacante Janderson, 23 anos de idade. Se naquela época que o Goiás estava procurando ele, o técnico, o Roger Machado, não queria liberar o jogador, desta vez o Renato Gaúcho e também a diretoria do Grêmio, independente para quem vier no ano de 2023, não quer contar com o atleta na próxima temporada. Seu contrato de empréstimo se encerra agora em dezembro de 22 e o vínculo vai em definitivo com o Corinthians até dezembro do ano que vem. A diretoria do Corinthians também já deixou claro que não quer contar com o atleta para a próxima temporada. Ou seja, se o Goiás fizer uma nova consulta para o jogador, são grandes as chances do Janderson defender o Goiás. E olha, esse cara aí cairia muito bem dentro do time, dentro do elenco do Jair Ventura, porque assim, é muito jovem, mas eu acho que ele já amadureceu também nessa parte extra-campo, parece ser um cara bem tranquilo. Acompanhe ele lá no Instagram. Ele que tem só 23 anos de idade, nessa temporada soma 40 partidas, 5 gols marcados e uma assistência com a camisa do Grêmio. Tem muita velocidade, costuma atuar mais pelo lado direito do campo, às vezes também pelo lado esquerdo, Já vi alguns gols dele, principalmente lá no Atlético, pegava a bola, arrancava e ia até a linha de fundo, chutava em direção ao gol. É um cara que, apesar de ser um ponta, participa muito de criação de jogadas. Até pegar aqui o número dele para vocês, na Série B não foi tão bem, ele até teve uma grave lesão, mais ou menos uns 2-3 meses atrás, estava até lá em Porto Alegre nesse tempo, nos jogos que eu fui do Grêmio, ele participou de um ainda, no finalzinho do jogo contra o Cruzeiro, até mandou uma bola na trave, entrou faltando 22 minutos para acabar aquela partida, mas assim, foi mais reserva do que titular dentro dessa temporada, e depois que teve uma grave lesão, ficou ali mais ou menos 3 meses fora dos gramados até retornar nessa reta final. Sua última partida na despedida do Grêmio da segundona, vitória contra o Brusque por 3-0. Ele participou de 23 minutos daquele confronto, bom jogador, só um empréstimo e o Goiás bancando 100% dos seus salários, não consegui confirmar, mas certamente está dentro dessa casa de 100, 150, no máximo 200 mil reais, não acho que o Janderson ganhe mais do que isso nesse seu contrato no Corinthians, é sim uma baita possibilidade para o Goiás. Outros números dele, por exemplo, no Atlético, no ano passado, 51 jogos, 5 gols e 4 assistências, 2020 também 4 bolas na rede e outros 5 passes. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários sobre esse jogador, o Janderson, que na minha visão, se a diretoria do Goiás bater o pé, quiser o jogador, dá sim para trazer tranquilamente para o ano que vem. Assim também como o outro aqui que eu vou falar para vocês, muitos podem até não gostar, mas pelo que eu vi esse cara jogar, parece ser um grande craque, que é o Fernandinho. Ele que é um ponta esquerda, ponta direita, não é aquele brasileiro que tem passagens no Flamengo, no Grêmio, não é esse não, é um outro Fernandinho que já está no futebol chinês há um tempão. A diretoria do Goiás se interessou por ele mais ou menos ali no mês de julho, mas não houve esse avanço nas negociações porque o Goiás precisava de um jogador para chegar e já atuar. O último jogo no caso do Fernandinho com a camisa do Guangzhou FC foi ainda no ano de 2021. Dessa forma ele precisaria recuperar a sua melhor condição física. A diretoria do Goiás acabou desistindo desse negócio. Até para ser mais preciso para vocês, o último jogo dele foi no dia 5 de setembro de 2021, ou seja, muito tempo sem atuar. Anteriormente a isso, só lá em 2020 também, em 2019 não jogou tanto assim, vinha convivendo com alguns problemas de lesões, mas já 100% recuperado. Ele teve alguns problemas de lesões só, até para ser mais justo, foi só em 2021 mesmo. Antes ele tinha jogado 17 vezes em 2020, perdendo um pouco da reta final da temporada, mesmo assim marcando 5 gols e 2 assistências. Muito bom de bola, ele que costuma atuar mais como um ponta esquerda, ponta direita, ele que é canhoto e tem uma velocidade absurda, além de uma finalização muito forte de fora da área. Você vai falar, mas o campeonato chinês é muito fraco. De fato, não é o melhor campeonato do mundo, mas depois assiste uns lances aí, coloca aí Fernandinho, Guangzhou FC, ou lá no Weibei também FC, que ele jogou muita bola em 2019. O primeiro time que ele atuou também em 2015, Chongqing Dangdai, um time bem diferente aqui em 2015, jogou muita bola, 2016, 17, 18, então assim, gostei muito dele, tem essa característica de pegar a bola, arrancar muito em direção ao gol, mas naquela parte mais central da grande área, até mesmo para buscar uma finalização. Gostei demais dos lances do Fernandinho, era um outro que eu traria para esse começo de ano, obviamente com salário reduzido. Lá na China, tranquilamente, ele ganhava aí uns 200, 300, até uns 500 mil reais, tranquilamente. Aqui seria em outro cenário, fazia um contrato até mesmo de produtividade. Na minha visão, acho que ele toparia em retornar ao futebol brasileiro. Ele começou aqui no Atlético Sorocaba em 2010, defendeu o Flamengo rapidamente em 2012, Madureira, foi bem no Campeonato
Campeonato Carioca em 2014 até fazer uma temporada ok lá no Estoril Praia de Portugal em 2015 e chegando no futebol português. Livre no mercado, na minha visão, uma boa alternativa para o começo do ano, uma boa recuperação, né, no caso do futebol do atleta, que jogou muita bola lá no Guangzhou Evergrande, né, o principal clube do futebol da China. Quero saber a sua visão aqui embaixo também nos comentários. Bora falar aqui, ainda seguindo nessa parte dos atacantes, mais um que eu quero mencionar para vocês, no caso é do atacante Rossi, 29 anos de idade, teve já a sua passagem pelo Goiás lá em 2016, na disputa da Série B foram 31 partidas, 9 gols marcados e 5 assistências. Mais um que foi procurado pelo Goiás no momento que ele estava na reta final do seu contrato, agora nessa temporada, acabou que estendeu esse seu vínculo até o dia 30 de junho de 2023. Entretanto, o Rossi vem sendo reserva, né, lá no futebol da Arábia Saudita, no Al Faisaly. Na temporada passada foram apenas 15 jogos, com um gol marcado, e nesse ano de 2022-2023, novamente sendo mais reserva, principalmente nos jogos, né, no caso da Libertadores deles, da Champions League Asiática, né, na questão, também vem sendo bem mais reserva, não atuando com uma frequência. A tendência é que possa sim existir essa possibilidade dele deixar o clube agora na metade do ano, porque assim, o seu contrato vai até o dia 30 de junho de 2023, ou até mesmo uma liberação ou gratuita, ou até mesmo uma negociação entre os clubes, né, para a liberação do atleta. Os outros times que, assim, ele tem uma identificação boa aqui no Brasil, atualmente vivem em realidades diferentes, né? Ele jogou muita bola, tanto no Goiás quanto na Chapecoense, Internacional. No Internacional nem tanto, né? O Vasco e o Bahia, as duas torcidas gostam bastante. Mas com os dois virando o SAF agora, a tendência é que essa característica de jogador, né, um pouco mais velho, 29 anos, não chega a ser um medalhão, mas é mais velho do que a cidade pretendida, né, pela SAF. E a Chapecoense também vivendo uma fase ruim na Série B. Hoje, na minha visão, poderia sim ser um bom reforço para o Goiás, tanto é que na última edição do Campeonato Brasileiro, mesmo com o Bahia sendo rebaixado, ele entrou em campo 43 vezes, marcou 8 gols, né, durante a temporada, e outras 10 assistências, ponta direita, ponta esquerda, uma posição que o Goiás sofreu demais da conta nessa temporada de 2022. Do ano que vem, tendo mais competições para disputar, a tendência que o Goiás também consiga boas classificações na Copa do Brasil, no Campeonato Goiano em geral, entrando, né, para ser campeão. Na minha visão, o Goiás precisa sim buscar bons jogadores pelas beiradas do campo e não deixar o Jair Ventura sofrendo como foi, né, como vem sendo, inclusive nessa temporada de 2022. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre mais esses 3 jogadores, né, tanto aí no caso do Rossi, do Janderson e também do Fernandinho. Qual desses pontas aí à disposição do mercado, né, muito possivelmente para 2023, você traria para o Goiás. Lembrando que o Rossi também foi procurado pela diretoria na metade do ano, assim como todos os jogadores que eu irei mencionar. Falar sobre mais alguns jogadores, né, fazendo as suas despedidas do Goiás, principalmente nas redes sociais, iniciando com um jogador que a gente ainda tinha aquela esperança de ficar para o ano que vem. A tendência é que isso não aconteça. Estou falando do zagueirão Lucas Alter, 22 anos de idade. Ele chegou inclusive até a dar uma entrevista coletiva nesta última semana, falando sobre o seu interesse de continuar para o ano que vem, né, mas não dependeria só dele, já que o seu contrato lá no Atlético Paranaense, confirmando aqui para vocês, vai até julho de 2024. Ele postou nos seus stories um obrigado e @GoiásSC. Pode ser qualquer tipo de mensagem, mas agorinha pra frente quero comentar sobre mais um jogador que postou esse mesmo significado, basicamente a mesma sequência de fotos, e também irá deixar o Goiás no ano que vem. Então a tendência é que o Lucas Alter volte para o Atlético Paranaense, primeiramente na disputa do campeonato estadual. Na minha visão, ele é bem melhor que muitos dos zagueiros que estão lá no Atlético hoje. A questão mesmo é que os jogos que ele fez no primeiro semestre não foram bons, né? Sendo 9 deles, teve até jogo na Copa Libertadores, uma partida lá contra o Trade Strongers, né, da Bolívia, acabou levando 5 gols só de bola aérea, aí acabou com tudo, né? Os zagueiros acabaram ficando muito manchados naquela partida. 2 partidas do Lucas Alter na Libertadores e as 2 como titular, né? Diante o Trade Strongers da Bolívia e também contra o Caracas, o empate na primeira rodada da fase de grupos fora de casa. Ou seja, é sim um jogador importante para o plantel do Furacão, assim como o zagueiro Zé Ivaldo do Cruzeiro, né, irá retornar para o Atlético Paranaense. E aí sim, caso ele não continue para a sequência do ano, pode ter um reempréstimo, né, dentro da sua carreira. Ainda é muito jovem, gosto demais do Lucas Alter, 22 anos. Para vocês que acompanham aqui o canal há mais tempo, quando eu gravei o primeiro vídeo dele, se eu não me engano, eu estava até lá em Curitiba. Falei que já era, cara, uma bela contratação. É um jogador que sabe sair jogando, uma coisa que ele foi pouco explorado no Goiás nesse Campeonato Brasileiro. Acho que até mesmo pela falta de ritmo, pela falta de confiança, com o entrosamento, né, com os outros companheiros. Ele tem essa característica de assistir muitos jogos dele na Seleção Brasileira Sub-17, dele fazer isso, né? Começa a arrancar ali de trás. Ele ficou mais prudente, obviamente, mas no Goiás ele parecia ser um zagueiro um pouco mais durão, e ele não é. Acho que se continuasse pro ano que vem, poderia desenvolver ainda mais o seu bom futebol. Na
nas últimas rodadas, jogou muito bem, né, em partidas ali, por exemplo, contra o Cuiabá fora de casa, contra o Juventude também na Serrinha, contra o Corinthians também fez uma partida excelente na bola aérea, o Fluminense lá no Maracanã também uma partida ok, então assim, vai deixar saudades, né, por esses 15 jogos que ele fez pelo Goiás. E é óbvio que pode acontecer algo diferente, mas o Atlético Paranaense também já deixou claro que irá contar com alguns jogadores do elenco principal logo no comecinho do campeonato estadual, então a tendência é que o Lucas Alter também entre dentro desta lista. Em 2021 teve uma grave lesão, o Atlético só jogou 7 jogos, em 2020 foram mais 20 partidas, 2 gols marcados, em 2019 foram 25 jogos, com 2 gols inclusive titular na final da Copa do Brasil, onde o Atlético foi campeão, né? Foi titular também na semifinal contra a equipe do Grêmio, logo no seu primeiro ano como profissional, um cara que tem muito futuro, né? Vamos torcer, quem sabe pode ter algum tipo de reviravolta, mas nesse momento a tendência é que o Lucas Alter realmente volte para o Atlético Paranaense, e aí sim, caso ele não continue para a disputa do Brasileirão, seja repassado a outro clube. Quero saber a sua visão, se você faria um esforço a mais aí para contar com esse zagueirão de apenas 22 anos de idade, muito bom jogador. Mais um que não fica pro Goiás no ano que vem é o volante Henrique Lordelo, uma notícia que pega a gente um pouco de surpresa, né? Inclusive eu mesmo confirmei com o Henrique Lordelo, ele me garantiu o seguinte: quando ele havia renovado o seu contrato, que acabava mais ou menos ali no finalzinho do mês de julho, a gente imaginava que seria um contrato mais longo, inclusive o próprio Vitor Pimenta, meu parceiro lá do Mais Goiás, ele já havia confirmado essa informação, a tendência é que o seu novo vínculo fosse no mínimo até julho de 2025, eu até cravei aqui para vocês, ele possivelmente iria assinar até dezembro de 2025, e ele me confirmou ainda na tarde dessa segunda-feira que a diretoria do Goiás, né, renovou com o Henrique Lordelo apenas até o final do Campeonato Brasileiro. E o Henrique Lordelo, volante aí de apenas 22 anos de idade, acabou postando no seu Instagram também esse mesmo obrigado, assim como a foto do Lucas Alter, e logo na sequência, né, uma foto ali no avião saindo do aeroporto e agradecendo ali os companheiros, né? Valeu, Goiânia, amigos que levarei para sempre, até a próxima, coraçãozinho e outra mãozinha assim de um coração, né? Então, fazendo a sua despedida também do Goiás, foi aproveitado nesta última rodada do Campeonato Brasileiro, fazendo 17 minutos, né, na goleada feia para o São Paulo, mas não foi um jogador muito utilizado nesse Brasileirão, e olha, acho até de forma injusta. O Henrique Lordelo, ele pode não ser assim o craque, o novo Amaral com a camisa do Goiás, vai jogar aí vários anos, um jogador muito bom de bola aqui nos anos mais recentes, é difícil, né, o Goiás tem uns volantão duro demais. O Henrique Lordelo, ele poderia dar uma qualidade um pouco melhor de saída de jogo, eu vejo ele com essa característica diferente, além de uma boa pegada, ele até fez boas partidas, né, naquela sequência no comecinho do Brasileirão, contra o Atlético Mineiro em casa, até ficou aquele gol do Hulk, ficou a impressão que ele teria falhado, mas assim, nos primeiros jogos, né, é super compreensível, no geral jogou bem aquela partida, e contra o Atlético Goianiense, aí foi basicamente a sua última oportunidade com a camisa do Goiás, foi expulso logo com 17 minutos, né, naquela partida fora de casa, complicou demais, e 26 minutos para ser mais justo, e o Jair Ventura basicamente poupou ele do time, só voltou a aparecer numa derrota para o Fluminense, lá no dia 20 de julho, e depois contra o Coritiba participou de mais 6 minutos na primeira rodada, né, do segundo turno, e agora só voltando a aparecer nesse jogo contra o São Paulo. Então depois que ele renovou seu contrato, ele só jogou contra o Fluminense, Coritiba e também o São Paulo, né? O máximo que ele atuou foi nessa última partida com apenas 17 minutos. Então eu entendo pelo lado da diretoria também, se não vai utilizar o cara, é melhor não renovar o seu contrato e que ele siga aí para novos caminhos. Mas na minha visão, eu daria mais chances para o Henrique Lordelo, principalmente nesse Campeonato Brasileiro, onde foi uma posição muito carente por parte do Goiás. Para o ano que vem, beleza, aí eu entendo a diretoria tendo, digamos, mais recursos, né, para trazer melhores jogadores, podendo contar com jogadores mais qualificados para a disputa da Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e também a Série A do Brasileirão pelo seu segundo ano consecutivo, entendo essa não renovação, mas na minha visão, nessa Série A do Campeonato Brasileiro, merecia sim mais oportunidades, 11 jogos no ano, pegando aqui os seus números também em outras competições, 5 no Brasileirão e outras 6 partidas lá no Campeonato Goiano, foi titular também naquele jogo contra o Iporá, né, jogo de volta aqui na Serrinha das semifinais. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários sobre o Henrique Lordelo, né, apenas 22 anos, chegou aqui no Goiás no Sub-20, ainda lá no ano de 2019. Anteriormente ele havia feito as categorias de base lá no Flamengo, de 2015 até o finalzinho de 2019. Antes de chegar no Goiás, fez a sua estreia no Campeonato Brasileiro de 2020, também com algumas boas partidas. No ano passado também não recebeu oportunidades na Série B, somando apenas 9 jogos no ano, e com a camisa do Goiás no time de cima, fazendo a conta aqui rápida para vocês, foram 36 partidas, né, com a camisa do Goiás nesses seus 3 anos de maior do Centro-Oeste.